Olá, galerinha, estamos de volta com mais uma aula de componente matemática. Aqui quem fala é o professor George, o tio Gel, professor de matemática, trazendo as informações e facilitando para vocês nesse dia, ok? Vamos lá. Vamos trabalhar hoje com a aula sobre composição dos números naturais. Essa composição. Então vamos ver o que é que trata com relação a essa composição para esses números no nosso dia a dia. Vamos lá? Olha só, o que é a composição dos números? Então, primeiro eu preciso entender como é que eu faço, como é que eu entendo, como é que eu compreendo essa composição desses números no meu dia a dia. Primeiro, quando eu monto, quando eu junto, não é, as unidades de um determinado número, dizemos que estamos fazendo a composição desse número, das ordens que formam esses números. Então é importante lembrarmos, quando eu monto, não é, faço a montagem desses números, quando eu junto, eu estou justamente compondo, trazendo essa composição para formar o número que é apresentado. Então, observe o exemplo que segue. Joyce vendeu 9 dezenas de tijolos a Simone e ela doou a Anne para a sua escola. Quantos tijolos Anne recebeu no total? Então veja que primeiro eu tenho a definição com relação àquilo que foi distribuído, àquilo que foi doado, não é? Primeiro Joyce vendeu e depois que ela fez essa venda a Simone, Simone achou por bem doar para a Anne para justamente usar na sua escola. Quantos tijolos Anne recebeu no total? Vamos mostrar com relação às colunas que são apresentadas. Então veja aí, ó, eu tenho 9 colunas montando justamente cada tijolo por ordem, e aí nessa classificação eu tenho justamente isso. Na figura você vê 9 colunas, qual a quantidade que representa 9 dezenas. Então, cada coluna aí está representando uma dezena. Se eu tenho 9, vamos ver qual é o resultado? Olha só, letra A eu tenho 9, letra B eu tenho 10, na letra C eu tenho 90 e na letra D eu tenho 900. Temos 4 alternativas aí para você pensar e visualizar. Então, eis o desafio. Se eu tenho 9 colunas, cada coluna tem uma dezena, quanto representa a quantidade de 9 dezenas? Vamos lá? Acertou quem disse 90. Então, 9 dezenas representa 90 unidades de tijolos, ok? Vamos mais. Olha só. Mariana comprou 30 bananas e 7 abacates. Quantas frutas ela comprou no total? Então, se eu trago essa definição de que Mariana comprou 30 bananas, olha só. Então, eu tenho esse algarismo 3 e tenho o algarismo 0, que representa aí, na junção, 30 bananas. E eu tenho agora 7 abacates, esse algarismo 7, representando justamente o número de unidades que eu tenho de abacates. Aí a grande pergunta, quantas frutas eu comprei, ou ela comprou no total? Eu agora estou fazendo o quê? Montando, juntando, fazendo justamente o quê? Uma aglomeração de números para poder trazer o meu total. Então, composição de números é justamente isso, juntar, não é? Somar, trazer essa definição de junção e montagem para que eu possa identificar minha composição, ok? Aí eu tenho 3 dezenas mais 7 unidades, é igual a, então, eis a pergunta. Se eu tenho 3 dezenas, então agora eu tenho uma representação, eu tenho uma classificação, eu tenho colocado em ordem justamente essas 30 bananas. Então, 3 dezenas de bananas. E tenho 7 unidades, que representa aí justamente a quantidade de abacates que eu tenho. Então eu tenho aí, ó, primeiro, letra A, eu tenho 307 dentro da minha composição. Olha aí. Letra B, eu tenho 27 dentro da minha composição, que é demonstrada nesse desafio. Eu tenho 37 ou eu tenho 17? Quando eu faço essa junção, quando eu faço essa montagem de 3 dezenas e 7 unidades, ele vai me trazer um resultado. E esse resultado é justamente o que a gente vai fazer e vai entender como composição dos números. É importante nós entendermos isso. Faça a composição, faça a junção, faça a montagem para poder adquirir justamente essa minha resposta. Olha só, acertou quem disse 37. Ok? Então você que acertou aí em casa, tá bem. 3 dezenas, referente a
30 bananas, não é? Que eu também posso trazer como classificação dentro das ordens 30 unidades, não é? Eu também não estaria errando de maneira nenhuma se eu estivesse trazendo essa definição de 30 unidades, que representa 3 dezenas, e 7 unidades, que representa justamente o quantitativo de abacates que eu tenho, ok? Então, guarde essa informação, juntar, montar, para justamente compor o número que se apresenta dentro das sequências, ok? Vamos mais adiante. Silvana colocou, não é, na banca de Raquel 100 livros de histórias. Olha só, 100 livros de histórias. Então vamos definir devagarzinho. Eu agora tenho 100 livros que foram colocados por Silvana na banca de Raquel de histórias. 30 de geografias, ela também entregou e colocou 30 livros de geografia e também colocou na banca de Raquel 7 de matemática. Então, 100 livros de história, 30 livros de geografia e 7 livros de matemática. Vamos agora para a pergunta. Quantos livros Raquel recebeu no total? Quantos foram os livros que Raquel recebeu de Silvana dentro daqueles que ela colocou e definiu na banca de Raquel? Olha só, se eu tenho 100 livros de histórias, eu tenho o algarismo 1, eu tenho o algarismo 0 e também eu tenho outro algarismo 0, que dentro da ordem que é montada, eu tenho uma classificação por ordem. Então, primeira ordem, a ordem das centenas, não é? A segunda ordem de dezena e a terceira ordem das unidades. Então, eu classificando, fazendo essa junção, não é? Eu vou estar justamente montando a minha composição desse número. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho um material aí, não é? Que mostra justamente a junção com relação a esses números. Primeiro, o bloco, que compõe 100 unidades, não é? Que vai justamente demonstrar essa composição dos números e os elementos. E também eu tenho 3 colunas, que também vai estar representando a quantidade de livros de geografia que foram colocados na banca de Raquel. Então, o primeiro bloco, com 100 unidades, eu represento com o livro de história, com as 3 colunas representando os livros de geografia, e tenho também os 3 blocozinhos, não é? Bloquinhos, que são representados por unidades, que são justamente o número de livros de matemática que foram colocados na mesa de Raquel. Então, fazendo essa junção, fazendo essa composição, lembrando sempre, junção, montagem desses números, vai me trazer justamente um resultado positivo com relação àquilo que eu quero chegar a um denominador comum. Então é tranquilo quando eu faço essa junção, essa montagem, para eu poder achar a minha resposta com relação a essa sequência. Então vamos lá. Primeiro, 100, uma centena, que é representado justamente na ordem, nas classes aí que são apresentadas. Depois, mais 3 dezenas, que justamente vai me dar a classificação do quantitativo de livro de geografia que é apresentado, não é? E também mais 7 unidades, que justamente traz essa concepção de que dos livros de matemática que foram colocados por Silvana na banca de Raquel. Então, juntando tudo, primeiro, é um desafio que eu vou justamente colocar 4 elementos para você justamente identificar qual deles é o que representa a composição desse número. Na letra A eu tenho 133, é o número que é composto por essa junção de centenas, dezenas e unidades. É esse número, letra A. Segundo, 37. Será que é 37? 37 é o número que representa a junção dessas classes que foram apresentadas. 127 é essa classificação, é essa junção, é essa montagem que eu adquiri através dos números que foram apresentados nas classes? Ou é a letra D, 137, o quantitativo dos números com relação à soma e à junção dos livros que foram colocados na banca de Raquel? Então, primeira ideia, somar a quantidade de dezenas que foram apresentadas, que justamente foram o número de 100 livros de história, somando com as 30, ou melhor, 30 unidades ou 3 dezenas de livros que foram colocados na banca de Raquel, que foram justamente os de geografia, e somando também com as 7 unidades dos livros que foram colocados de matemática na banca de Raquel por Silvana. E temos o resultado. Quem acertou? Quem foi que conseguiu
trazer a resposta dessa composição dos números que foram apresentados. Olha só, a resposta é 137. 100 mais 30 mais 7. Uma centena, 3 dezenas e 7 unidades. Ok? Acertou esse desafio? Vamos mais adiante. Olha só. Vamos agora para atividades com relação a esse contexto que a gente trouxe com relação à composição desses números que foram apresentados. A cidade do Recife completou o aniversário cuja classificação é correspondente ao seu quantidade de anos, traz justamente essa junção, essa classificação. Primeiro, 4 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Então, veja agora, ela completou esse valor numérico, que é justamente os anos que ela está comemorando. Então, vamos lá para esse desafio. Vamos fazer essa junção, vamos fazer essa composição. Lembrando que composição do número, junção e montagem. Então, vamos agora montar esses números para a gente chegar à classificação desses números para nosso conhecimento, ok? Então, vamos lá. Eu tenho dentro da classificação correspondente justamente isso. Primeiro, eu tenho 4 centenas. Vai marcando aí. Se eu tenho 4 centenas, vai anotando. Eu tenho 8 dezenas. Corresponde a quanto? Vai anotando aí no seu caderninho em casa aí de lado para a gente poder somar tudo no final. E tenho 5 unidades. Vai somando. Então, dentro da classificação correspondente, eu tenho 4 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Somando, eu vou ter a composição desse número. Fazendo a junção das 4 centenas, das 8 dezenas e das 5 unidades, o número correspondente vai ser apresentado agora. Se você já fez em casa, diga aí, mostre qual foi o número que você encontrou. Será que foi esse que vamos apresentar agora? Vamos lá. 485. E aí, Chaminézinho? O pessoal está fazendo em casa, será que está acertando? Eu acredito que sim. Chaminézinho aqui está acompanhando tudo e está acertando. Então você em casa também que está acertando, você está de parabéns. Você está trazendo justamente a concepção da composição do número. Então, esse conhecimento está chegando até você e você está tendo sucesso dentro da sua aprendizagem. Ok? Vamos mais. A resposta, 485 anos. É justamente a quantidade de anos, né, que está sendo comemorado pela cidade do Recife. Parabéns, Recife, pelos seus 485 anos, ok? Tá de parabéns aí o Recife. Olha só, a Revolução Pernambucana ocorreu no período entre 6 de março a 20 de maio. E sua classificação com relação ao ano é correspondente a uma unidade de milhar. Olha que nós estamos agora, aumentamos mais uma classe dentro da sua ordem. Então, uma unidade de milhar, temos 8 centenas, uma dezena e temos 7 unidades. A grande pergunta é, qual foi o ano da Revolução Pernambucana? Olha aí o desafio. Veja que a gente está trazendo assuntos, não é, da multidisciplinaridade, que são justamente trazendo e mostrando a vocês de que dentro dessa multidisciplinaridade nós estamos trazendo história, trazendo conceitos de matemática e fazendo a junção para a classificação dos números. Então veja como é importante não perder nenhuma aula, não é, no nosso dia a dia, acompanhando de segunda a sexta com as aulas de português, matemática, ciência, geografia e artes e fazendo a junção, e a gente está aqui com matemática fazendo essa multidisciplinaridade, ok? Então vamos lá. A Revolução Pernambucana ocorreu no período entre 6 de março e 20 de maio, e sua classificação é correspondente a essa. Primeiro, uma unidade de milhar, 8 centenas, uma dezena e 7 unidades. Qual foi o ano da Revolução? Anotou aí no caderninho? Fez os cálculos aí em casa? Vamos ver no que é que deu? Classificação correspondente. Eu tenho agora a soma, não é, de todos esses números que foram apresentados pela sua ordem. Temos aí uma unidade de milhar, temos mais 8 centenas, mais uma dezena,
e tenho 7 unidades. Então, vamos trazer de uma forma mais simples para você compreender. Uma unidade de milhar corresponde a quanto? Acertou quem disse 1000. Então, uma unidade de milhar corresponde a 1000 unidades. Olha só, quando eu trago a respeito de 8 centenas, ela corresponde a quantas unidades? Acertou quem disse 800 unidades. Então, 8 centenas, 800 unidades. Então, agora eu tenho uma dezena. Uma dezena corresponde a quantas unidades? E aí, acertou quem disse 10. Então, uma dezena corresponde a 10 unidades. E eu tenho agora 7 unidades, que corresponde a 7 mesmo, não é? Dentro dos números relativos e números absolutos, nós temos aí 7 unidades, que correspondem justamente ao número de relativo. Então, nós vamos a esse algarismo que fez a junção, a montagem, e correspondente a esse número que vai caracterizar o ano da nossa Revolução Pernambucana. Olha só, 1000, o número que eu sei foi 1817. Olha só, resposta 1817. Você aí em casa está de parabéns. Conseguiu fazer a montagem, fazer a junção e chegou a esse número. Ok? Concluímos mais uma aula, não é? Dentro daquilo que tudo que nós vimos, que nós revimos. É importante nós trazermos isso como um conceito de aprendizagem, não é? A nossa classificação traz justamente a ideia de juntar, somar, montar, e tudo isso corresponde à nossa atividade com relação a hoje. Mas nós temos aí, né, chaminézinho, tio Gel, e atenção para o chaminézinho desafiando você. Olha aí de novo, estamos de volta com o chaminézinho, apresentando a você mais um desafio. E qual é, chaminézinho, o desafio de hoje que a gente vai deixar para os alunos fazerem em casa, para na próxima aula a gente estar fazendo? Vamos lá, vamos saber qual é o desafio que chaminézinho está trazendo para você, ok? Olha aí, a grande pergunta, agora quem vai fazer é você em casa. Qual a composição dos números onde apresenta 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades? Olha aí, dentro daquilo que a gente viu, dá uma olhadinha, lembra? Qual o número correspondente a essa composição? 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. O desafio está lançado, queremos ver a resposta na próxima aula. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!